Nessa aula 17, vamos simular uma caminhada aleatória, que é um problema interessante que a partir dele podemos praticar como implementar um laço de repetição e também a aplicação do comando de seleção. Então, vamos explicar bem rapidão como é que é essa caminhada aleatória. Bem, ela é mais ou menos assim. Imagine aqui que você tem uma certa região do espaço, certo? Em que você tem aqui a linha central, a região central aqui do espaço. Você tem aqui a direção X, certo? Que é aqui é o eixo X e aqui o eixo para cima ou para baixo, o eixo Y, que é o seguinte, Y aqui. Inicialmente, uma partícula está aqui na posição zero e esse y ele varia de menos infinito aqui até mais infinito, certo? E os incrementos desse y é mais um, mais 2, perdão, o incremento é 1, em que o y pode ser zero, menos, mais um, mais 2, mais 3, mais 4, isso se for na direção positiva. Se for para baixo, ele pode ser menos um, menos 2, menos 3, até menos infinito. Da mesma forma, o x. Só que o resultado que nós teremos para y depende de um número aleatório que vamos sortear. Tipo, vamos sortear um número aleatório no intervalo de 0 e 1, em que a partir dele podemos definir, por exemplo, se o número sorteado for maior que 0,5, ou seja, aqui é a região central, se o número for, e aqui é 1, e aqui é 0, vamos supor, e aqui 0,5 é a região central. Aí, se o número sorteado estiver na região entre 0,5 e 1, nós definiremos que o nosso y incrementa mais 1. Então, se isso ocorrer, a partícula vem para aqui, certo? O x sempre incrementa 1. O x ele varia para cá. Eita, perdão. O x está sempre andando em passos de 1 para frente. E começa do zero e vai até mais infinito. Então, se o número sorteado for maior que 0,5, ou seja, 0,5 está aqui. Se ele sorteado tiver entre 0,5 e 1, eu escolho para cima. E se for o contrário, eu escolho para baixo. Pronto. Então, o nosso objetivo é simular esse tipo de problema. Como é que podemos fazer isso com programação? Bem, então vamos lá, por exemplo. Vamos fechar aqui. Eu já tenho um template já de como fazer um programa com gerador de números aleatórios eficientes em Fortran. Então eu vou só copiar o arquivo que está salvo aqui. Deixa eu... pode ser assim. Está no meu Dropbox. Está aqui em Handle Numbers. Vou copiar ele para aqui. E também tem o gerador anf.f. Então, são esses dois arquivos aqui que estão aqui, certo? Vamos alterar esse nome aqui para aula 17. Ok? E poderia ser esse mesmo nome, mas vamos colocar aula 17 para seguir a sequência e ficar organizadinho. Aula 17. Beleza, e vamos abrir esse outro arquivo. Pronto. Esse arquivo aqui é um arquivo, são subrirotinas e funções criadas na linguagem Fortran 77. Por isso que aqui é .f e esse programa aqui que nós vamos criar é no Fortran 90. Bem, eu já expliquei em aulas passadas sobre esse gerador de números aleatórios, ou seja, que ele tem essa função, que essa função me retorna um número aleatório no intervalo de 0 e 1. Uniformemente aleatório. Então ele é um gerador bastante testado, muito útil, muito bom.
e eu sempre uso ele, eu sempre usei esse gerador e ele está aí, não vou mais comentar sobre ele, é só voltar lá na aula que está bem explicadinho, nas aulas passadas. Bem, e o que é que isso faz? Aqui é só um esqueleto de como fazer um programa para gerar um número aleatório no intervalo 0 e 1. Já expliquei sobre essas subrrotinas lá nas aulas passadas, é só voltar lá. E sobre isso aqui também, isso aqui se coloca por conta de que a função está em um arquivo externo a esse arquivo aqui, .f90. Ele está em outro arquivo, é por isso que nós colocamos essa linha dessa forma aí, certo? Pronto. Então, o que é que isso faz? Vamos compilar. Para compilar o programa é só fazer assim, gfortran, aula 17, -o, aí coloca o nome do segundo arquivo também. Não, aqui está errado, esse traço aqui não. E sim, aí depois eu coloco -o e coloca o nome do executável. Eu vou colocar o mesmo nome do arquivo principal. Pronto. Compilado sem erros. Ele gerou lá o arquivo executável, tá vendo? Aí para executar ele é só fazer assim, ponto barra, pá. Você vê que ele gerou aqui um número aleatório entre 0 e 1. Chamar de novo. Gerou outro, gerou outro. Você vê que cada vez que eu chamo ele gera um número aleatório no intervalo 0 e 1. Pronto. Então como é que podemos simular aquele tal problema de fazer a partícula caminhar aleatoriamente para cima, para baixo, sei lá. E o objetivo da aula é no final você plotar essas posições. Então vamos apagar isso aqui. Pronto. Então como é que você cria esse laço de repetição para simular isso? Pronto. Você que está iniciando assim como programador, o que é que vem na cabeça? Como fazer isso? Você sabe que para fazer o x variar de incremento de 1 em 1, você precisa fazer um laço de repetição. Tem que ter algum bloco de repetição. E como se faz isso? Em aulas passadas eu expliquei como fazer isso de várias formas. Eu vou explicar aqui pela mais difícil, porque explicando a mais difícil, que para mim é muito simples, mas para você que é iniciante talvez não seja. E a partir dela você faz as outras, que as outras são bem simples. Então é só fazer o seguinte. Você define, por exemplo, esse bloco aqui de comandos que faz a repetição, que é do while, coloca a condição aqui dentro e coloca and do aqui, pronto. Então, para poder colocar uma condição aqui, temos que ter uma variável que é no caso, vamos definir aqui, vamos colocar aqui na frente, tirar esse i que não precisa dele, coloca assim x e y. Porque lá no problema que eu falei, a gente vai colocar passos discretos, tipo o x começa inicialmente 0, aí eu dou mais um passo, aí vai ser 1, 2, 3, 4, então precisa apenas usar números inteiros aqui nesse caso, tanto para x quanto para y, porque o y ele vai variar mais 1 ou menos 1, contando da posição onde está atualmente. Então, para ambos os valores, ambos os eixos, poderemos defini-los como inteiros. Então está aqui. Também vamos definir uma variável aí, um parâmetro, o x máximo, e o incremento do x, que é 1 no caso, mas vamos colocar x incremento. Também é interessante definirmos um x inicial, sei lá, um x mínimo. Pronto. E o y inicial, por enquanto não precisamos definir. Não vamos nos preocupar com x. De onde ele parte na posição x, qual é o valor mínimo, que é esse x mínimo, que é o de onde ele parte, e o valor máximo onde poderemos limitar para não termos que programar para o computador ir até infinito, porque senão não vai acabar nunca. Vai ter que botar uma quantidade limitada de passos na direção x. E o da direção y vai depender do número aleatório, como foi falado. Pronto. Então, isso fica assim. Vamos definir aqui. O y inicialmente, vamos definir 0. O x mínimo, vamos definir 0 também. O x máximo, vamos colocar o número de passos, né? O x máximo, vamos colocar 200 passos.
E o incremento, vamos colocar 1. Incremento de x é igual a 1. Pronto. Aqui, nessa condição aqui, a gente faz o seguinte. A ideia é fazer ele repetir tudo que eu colocar aqui dentro desse bloco, certo? Tudo que eu colocar aqui, ou seja, tudo que está selecionado aqui em azul, é para ser repetido até um certo número de passos, até essa condição aqui deixar de ser satisfeita. Então, nós podemos fazer assim, enquanto x for menor ou igual que o 200, né? O x máximo. Desde que, então, se colocarmos assim, x igual a x mínimo, se nós já definimos x mínimo igual a 0 aqui, então, se atribuirmos esse valor a x, então o x vai ser 0 aqui nessa linha, o x vai ser 0. Aí ele vai testar a próxima linha, que é essa. É sempre a execução. Começa de cima, linha por linha e vai descendo, certo? Então, se essa condição for satisfeita, ou seja, se isso aqui for verdade, ele vai processar isso aqui até isso aqui se tornar mentira. Se você não definir uma alteração para o x aqui dentro dessa repetição, ela vai se tornar infinita, ou seja, nunca vai sair daí. Então, nós temos que alterar o x aí dentro. Então, nós fazemos assim, x, vamos retirar essa parte aqui, dessas blá blá blá. X igual a x mais o incremento dele. Essa variável incremento é opcional, você poderia simplesmente colocar 1 e pronto, e excluir isso aqui. Mas vamos deixar bem organizadinho para generalizar para um caso qualquer. Pronto. Então, como definimos x igual a 0 e o x máximo é 200, então ele vai fazer esse teste aqui e 0 é menor que 200, ele vai entrar aqui e vai processar isso aqui até essa condição deixar de ser satisfeita. Quando é que essa condição vai deixar de ser satisfeita? Quando esse x aqui for subindo, tipo ele é 0, no próximo passo vai ser 1, vai ser 2, 3, 4, então ele vai contar 200 vezes e pular fora. Vamos ver que é só fazer isso. Vamos mandar ele mostrar o x em cada passo. Inicialmente ele vai mostrar 0, pronto, então é só compilar agora novamente. O que ele faz é isso, certo? Contou de 0 até 200. Pronto. Então, essa é uma forma de definir o laço de repetição. Como já foi mostrado, nós poderíamos já partir para isso. Mas eu quis só relembrar. Beleza? Pronto. Agora, já que temos o número de passos definido, então essa é uma forma mais difícil de fazer um laço de repetição. Existe a outra, que é do, e colocar, e vai de 1 até tanto, sem colocar essa condição aqui, while. Pronto. Você resolveria. Então depois você faz da mesma forma com o outro. Isso é só para testar, certo? Pronto. Então nós podemos fazer assim. Para cada o valor de y aqui dentro vai ser quem? Vai depender de um número aleatório. Se for maior que 0,5, beleza. A gente coloca que ele vai para cima. Se for menor, coloca para baixo. Então vamos fazer assim. Vamos definir uma variável aqui do tipo real. Nós poderíamos até não defini-la, mas é interessante organizar colocando essa variável aí, que ela vai receber o valor da função que retorna um número aleatório, que é a ranf, que ela está aqui. Pronto, eu chamo essa função e ela me dá um número aleatório no intervalo de 0 e 1. E esse número aleatório vai ser armazenado na variável aux. Beleza. Agora eu faço assim. Se vem ao caso da seleção, else and if, certo? Pronto. Se esse número for maior que 0,5, né? Ou maior que 0,5, eu digo que o y vai ser igual a ele. É interessante, é por isso que você tem que definir o y inicial aqui. Eu estou definindo no 0, senão ele vai dar erro, porque em Fortran as variáveis não são inicializadas automaticamente igual algumas linguagens de programação. Então você tem que explicitar esses valores nas variáveis, certo?
Então eu defini 0, então ele vai fazer, o novo y vai ser o anterior mais alguma coisa. O anterior era 0 para esse primeiro passo, mais 1, que é o incremento do y. Eu poderia definir uma variável aqui, incremento de y, mas não defini não, vamos deixar assim. Vamos dizer que o incremento é 1, pronto. O incremento é 1 e se ele for menor que 0,5, eu coloco menos 1. Pronto, vale ressaltar aqui uma coisa. Por que nós estamos fazendo isso? Porque a probabilidade do número ser de 0,5 a 0,1 é a mesma dele ser de 0 a 0,5. Aí você diz, mas tem um lado aí da equação que deve ter uma probabilidade levemente, uma trisquinha assim, pesando mais para um lado do que para outro. Porque, e se ele for igual a 0,5, por exemplo, vai estar incluído no else aqui, ou seja... Mas essa é uma primeira aproximação que você pode fazer e considerar dessa forma não vai levar erros consideráveis, né, nos resultados. Para certos problemas você tem que tomar cuidado sim com esse tipo de situação, mas para esse não vai levar erros nenhum. Você pode deixar assim. Em outros problemas você teria que sortear novamente o número, caso ele seja exatamente igual a 0,5. Aí a probabilidade de você sortear e na próxima vez que sortear ele ser de novo é muito pequena. É praticamente 1 sobre infinito, que dá aproximadamente 0. É extremamente pequeno. Raramente você vai ver sorteando e ele cair exatamente 0,5. Vai cair uma vez a cada uma infinidade de passos, de tentativas. Então pode deixar assim que não vai ter erro, certo? Pronto. Então agora nós já temos o y. Pronto. Vamos poder mostrar esse valor de y. Então, já que queremos plotar os resultados, então podemos definir um arquivo que armazenará esses resultados. Aí, para definir um arquivo, criar um arquivo no Fortran, como já foi explicado aí N vezes, você faz assim, foi explicado nas aulas passadas, só voltar lá. Vamos definir um nome aqui, saída. .txt. Você bota no formato que você desejar, que você quiser. E depois que processar tudo, você fecha o arquivo, certo? Pronto. E agora vamos definir esse rótulo aqui e poderemos escrever nele, fazendo aqui. Ou seja, depois que eu já tenho o meu valor de y e já tenho o x, porque o primeiro valor de x é 0 e temos o primeiro valor de y. Então nós poderíamos escrever o primeiro valor aqui, certo? Mas não interessa. Nós estamos interessados em saber qual é o tipo de comportamento dessa curva aleatória, certo? Então nós podemos escrever aqui no arquivo, que vai ser, esse 1 é o rótulo do arquivo, ou seja, eu quero que escreva nesse arquivo, é por isso que eu coloco o mesmo rótulo aqui. Eu quero que coloque em formatação livre. Ele quem define aí o arquivo de 2 colunas, né? De forma livre, de formatação livre. Onde eu coloco o primeiro valor, que é a primeira coluna, é o x. E o da segunda coluna é o valor do y, que foi calculado aqui, que dependeu do ranf, que foi o número aleatório. Pronto. Então, aparentemente, problema resolvido. Vamos ver, salva. Pronto. Agora vamos checar se está mesmo faltando alguma coisa que eu não esteja enxergando. Pronto, compilado, executa, pronto. Já rodou bem rápido para 200 passos. E o resultado está aqui nesse arquivo, certo? Então, como é que o eixo Y se comporta? Vamos plotar então esse arquivo aí. Para plotar, pode plotar com qualquer programa gráfico simples. Esse aqui, por exemplo, plota. Pronto. Eu pensei que eu ia fazer essa aula em 8 minutos, mais ou menos, já tem 20. Pronto, então é mais ou menos esse comportamento aqui. Tipo, saiu do 0, deu isso. Vocês vai, mas não deu o valor, partiu do eixo 0 aqui e agora terminou em menos 10. Vamos rodar de novo então. Vale ressaltar aqui, como é um processo estocástico, jamais essa trajetória vai acontecer
com uma certa frequência ser a mesma, assim, ela vai mudar a cada passo. A cada vez que você executar o programa, novos números aleatórios vão ser gerados e a trajetória já muda completamente, certo? Não vamos compilar, vamos só executar novamente. E agora, plota. Vê só agora. Pronto. Partimos da posição 0, ele chegou a assumir valores aqui próximo de 15 e terminou aqui em 5, alguma coisa. Vamos aumentar o número de passos para 2000. Aí já tem uma quantidade bem maior. Compila novamente, porque alteramos o código. Pronto, executa e plota. Ou seja, vemos que isso aqui é uma caminhada aleatória, ou seja, uma espécie de um movimento browniano geométrico. A variável y é um movimento browniano geométrico, em que se você partir da posição aqui inicial, a partir de um certo número grande de passos médios, ele acaba voltando para a posição inicial aproximadamente, em média, entendeu? É mais ou menos um comportamento dos preços no mercado, em certas situações em que eles não estejam em uma tendência definida, nem de alta nem de baixa, eles acabam em um certo número de passos mais para frente, de incremento de tempo, as séries temporais dos preços acaba voltando para a posição de onde partiu, entendeu? Você compra uma ação agora, por exemplo, achando que ela vai se valorizar daqui a 100 dias, ela pode acabar exatamente próxima ali do preço onde você comprou, tanto para cima ou para baixo. Mas é uma caminhada aleatória, se parece um pouco. Não estou afirmando que lá seja assim, mas se parece bastante. Então é isso. Essa aula finaliza por aqui. E foi só como objetivo para botar em prática os comandos de laços de repetição e de comandos de seleção, que é o if, else e o do, while. Então é isso. Até a próxima, aula 18. Valeu!